Fala, nação havaiana, começando mais um pré-jogo no canal Isto é Havaí, hoje para falar da estreia da Série B, confronto que vai acontecer hoje, dia 6 de abril de 2025, entre Havaí e Novo Horizontino na ressacada às 8 da noite. Sou aqui eu, Felipe Leite, junto com Diego Canhete, para falar um pouquinho desse confronto, como vem o Havaí, a possível escalação do Havaí, que já foi soltada aí pela imprensa, do nosso adversário, um dos favoritos ao acesso, né, o Grêmio Novo Horizontino, equipe paulista, que ano passado bateu na trave, ficou em quinto, com mudança de treinador, muitas coisas aí para falar do nosso adversário, mas antes pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, que é importante para o algoritmo do YouTube entender que você gosta, que as pessoas gostam do conteúdo e recomendar para mais gente. E claro, tá vendo esse vídeo, se inscreve, como eu falei. Se quiser também nos ajudar, R$ 4,99, dá aquela moral, virar membro do canal. Ontem eu estive na ressacada, dei a premiação lá de melhor jogador do Campeonato Catarinense, que é uma premiação dada tanto por nós aqui do canal e pelos membros, né, que podem dar nota aos jogadores. Então, se quer participar disso também, vira membro, só R$ 4,99. Canhete, bom dia aí, e vamos falar desse pré-jogo. Vou botar a escalação na tela, a escalação da final. Vamos ver aqui. E parece que vai ter mudança, né, Canhete? Parece que vai ter mudança, né? Primeiro, um salve aí de Birama, toda a nação havaiana aí. Um outro recadinho aí também, ativar as notificações aí do canal para não perder esse vídeo que a gente está fazendo, por exemplo. A hora que a gente acabar soltando aí, você não perde nada, né? E também compartilhar já esse, esse link aí com o pessoal também para poder alcançar mais torcedores aí do Havaí, né? E justamente, né, Felipe, essa é a escalação inicial do último jogo do Havaí, né? Onde o Havaí conquistou o 19º título estadual. E parece que vai ter mudança para hoje, né? Mas, enfim, eu até acho que essa mudança aí, ela até é mais interessante, né? Dado aí a formação mesmo. E pelo que o time rendeu na final, eu esperava que rendesse um pouco mais. E me parece que com essa nova formação aí é mais interessante, né? Mas a gente não tem nenhuma amostragem também para afirmar que é melhor que é pior, né? Que o rendimento foi melhor que foi pior, né? Porque para quem não sabe aí, tá fora do país, tá sem internet, o Havaí teve uma mudança de técnico, né? Saiu o Anderson Moreira, veio o Jair Ventura, e segundo o jornalista ali, o repórter, o JP Bianchi, da Jovem Pan Floripa, ele vai fazer algumas mudanças no time, então eu vou começar aqui, vai mudar a formação tática, imagino também. Primeira, ele vai sacar o Pedrão do time, Pedrão vai para o banco. Higley, não. Cadê o Marcos Vinícius? Aqui, ó. Vai botar o Marcos Vinícius de volta para o time, que é um jogador que perdeu vaga, né? No decorrer do campeonato estadual, não apresentou um grande rendimento, mas foi um dos destaques do Havaí no campeonato estadual. Aí ele vai colocar o Judson no time, né? Um jogador, desde que chegou, não teve tantas oportunidades, muita lesão. Até o contrato dele tá para vencer, então se ele continuar sendo titular, a tendência é ele renovar o contrato, a entrada do Judson. Aí o Gaspar, que foi reserva, né, na final, vai sair, foi titular na final, mas decorrer do campeonato foi reserva. Só foi titular porque o Taylor sentiu no aquecimento, então ele sairia do time, sacar aqui o Gaspar do time e promover a entrada do teu maior ídolo, né, o Igor. E também Lúcido. a, a saída do Aleph Manga do time aqui, tem 12, então alguém tem que sair do time. Com 12 não dá para entrar em campo. Apesar de eu querer que o Havaí entre com 12, né? Seria bom. Só o Havaí ter essa prerrogativa na FIFA. Seria É bom o, para pro... ti. o problema é se o 12º jogador é o Manga, né? Daí automaticamente o Havaí entra com 11 e aí é um a menos, né? Não tem jeito. Então, cara, o que te parece a escalação? Vamos tentar entender mais ou menos como é que ele vai ficar em campo, como é que é um 4-4-2, o que tu imagina, cara? Pela formatação,
É um 4-4-2, né? Não tem a dúvida disso, mas pode ser que pela versatilidade de alguns jogadores aí possa que no momento de transição ofensiva ali o time se apresente de uma outra maneira, de repente na parte defensiva pode se comportar de outra, mas eu acredito mais nesse bloco 4-4-2 aí, ou plataforma, né? Como o Jair já andou falando aí na entrevista. Eu acredito até que ele não vai jogar tanto assim com o Judson e o Zé Ricardo, tanto lado a lado, né? Acredito mais numa formatação meio losango ali no meio de campo, dando um pouco mais de liberdade para o Judson e João Vitor e deixando o Marquinhos mais próximo lá dos atacantes, Igor e Kleber, né? É o que eu acredito, né? Mas, de novo, não tem nenhuma amostragem ainda para a gente saber como é que vai se comportar aí o time do Jair Ventura, o time do Avaí sob o comando do Jair Ventura. Mas eu espero um bom equilíbrio aí. É um time que não é nada, não é nenhuma novidade, todo mundo já está jogando o ano todo junto aí, né? Tá promovendo a volta do Marcos Vinícius, porém os novos contratados, nenhum deles vai ser utilizado, né? Então o pessoal já se conhece, já tem algum nível de entrosamento, né? O time que foi campeão estadual, eu acredito que está bem equilibrado aí, e eu confesso que eu gostei dessa formação aí, Felipe. Então, pessoal, já pode deixar a sua opinião, o que tu achou dessa alteração aí, bastante alterações, né, do Jair Ventura. Diz mais ou menos o que tu acha, como é que o Avaí vai entrar. Olha, me surpreendeu bastante, acho que ele mudou muito o time, né, muitas mudanças. Não sei se ele vai manter aquela saída de 3, porque pode acontecer, por exemplo, aqui do Judson vir, quando tiver com a bola, ele liberar um pouco o Marcos Vinícius, que eu acho que é até uma tendência isso. Aí o Marquinhos Gabriel vem de centro junto com o João Vitor, vindo junto aqui para fazer o meio-campo. Aí o Igor se aproxima mais do Kleber e ele fica um pouco mais à esquerda aqui. Pode ser que com a bola, claro, os jogadores vão avançar aqui também, né? Mas com a bola, talvez o Avaí possa ter mais ou menos essa formação. O que tu acha? É razoável? O pessoal comenta também o que vocês acham. Eu acho bem razoável essa tua explicação aí, Felipe, inclusive. Numa formação aí, o Avaí pode acabar até optando aí com a bola num 4-1, 4-1, né? Povoando bem ali o meio de campo. E o Igor até pode acabar flutuando ali entre a direita e a esquerda, né? Dependendo do momento, se a bola estiver vindo pela direita, se a bola estiver vindo para a esquerda, porque eu acredito que o Kleber sim vai jogar centralizado e o Igor vai jogar apoiando ele. Por isso que eu tenho grandes expectativas com relação ao Wigout fazer na estreia já ampliar a sua artilharia no ano pelo Avaí, justamente porque o Kleber ele faz um bom pivô ali, né? Então ele segura bem a bola, ele pode acabar dando algumas assistências ali para o Igor, e quem sabe o Igor, ao invés de já faz 2 gols hoje já para delírio de toda a nação havaiana, né? É um delírio isso, Felipe, da minha cabeça? Não, isso é bem possível. Puta, eu acho um pouco difícil, né? Porque o Novo Horizontino é o Marcelo Dias, mas tomara que seja errado e ele faça 2 gols. Mas e essa formação com o Judson vindo e começando a sair de bola como zagueiro não seria uma novidade para o Judson no Avaí, né? Se a gente lembrar o time de 18, do Avaí 2018, o Avaí começou com 3 zagueiros e 3 zagueiros clássicos, né? Era o Ayrton, o Betão e o Alemão jogavam naquele time. Só que o time começou a dar errado, perdeu alguns jogos, teve uma pressão da torcida, a própria imprensa contra os 3 zagueiros. Aí o que o Geninho fez? Ele sacou um zagueiro e botou um volante na zaga, na saída de bola, e o pessoal não percebeu que era a mesma coisa, só que com um volante na zaga, né? Então, na construção da jogada, então não mudou muita coisa, então não seria uma novidade. O Judson, para mim, ficaria no centro, né? O menor, muito menor que os outros dois, menor que o Jonathan Costa, que o Brock ele consegue ter uma saída de bola melhor, logicamente, que os zagueiros. Aí o Jonathan consegue ter um arrasto aqui também, ele vai sair, sei lá, o Zé Ricardo pode vir cobrir ele, enfim. O jogo vai desenhar a formação, mas imagino que possa ser mais ou menos assim a formação tática do Avaí. Mas, claro, é uma projeção, a gente está tentando imaginar, a gente não vê treino e nem tem a vontade de ver treino. Acho que o treino tem que ser fechado para os jogadores terem ali mais tranquilidade para trabalhar, uma intimidade maior. O cliente já trabalhou no futebol, então ele sabe que o treino é lugar para corrigir, às vezes para o treinador
dar um esporro. Então, não acho que seja saudável a imprensa participar de todos os jogos, não que a gente seja, né? Mas a gente também trabalha com mídia do Avaí, então não tenho vontade de ir em treino e acho certo o Avaí fechar o treino. Concorda, Kenneth? Não, eu concordo. Ali é um momento íntimo, né? Então, e na intimidade, às vezes a gente faz alguma coisa que não pode fazer em público, né? Então, uma cobrança mais forte, ou de repente algum ajuste ali, ou até mesmo mudar alguma coisa, preparar alguma surpresa para o adversário, né? Se tiver, é, se vazar essas informações, pode acabar prejudicando o rendimento da equipe. E outra, né, Felipe? A gente sempre fala que roupa suja se lava em casa, né? E o treino é o momento que o cara tá em casa, né? Tá no seu privado ali. Então é a hora de ajustar mesmo. E é super válido aí fechar treino sim pra imprensa. Sim. E eu acho que eu não dei a minha opinião sobre essa nova escalação do Avaí. Eu acho que o time tinha que ter alguma mudança, porque o rendimento na reta final ali. A gente foi campeão, beleza, comemoramos, rimos, se divertimos, incrível, entrou para a história, mas o rendimento de futebol, de bola mesmo, estava um pouco abaixo, né? Era uma certa cobrança até da torcida, a gente no geral, que o time podia render um pouco mais. Então tinha que ter alguma mudança. É, Acho que ele sacou o zagueiro certo, por exemplo, o Pedrão não estava bem, o Pedrão estava jogando mal, falhou na final, estava um pouco abaixo. Claro que não vou dizer que ele é o pior zagueiro do mundo, que ele não pode mais jogar, mas realmente estava um pouquinho abaixo. O Manga também não estava bem, então faz um certo sentido. Mostra que o Jair Ventura se inteirou bastante do time do Avaí, deve ter assistido todos os jogos para ter uma noção geral, fez a lição de casa dele certinho. Eu acho que é esperar para ver. Eu não sei se como é que vai ser essa formação com dois centravantes, né? Porque para mim o Igor, beleza, ele pode fazer a lateral, mas ele não tem tantas características assim. Acho que ele é um atacante móvel, um centroavante mais móvel ali para fazer facão, mas não me agrada muito ele como ponta. Então, talvez a entrada do Igor não tenha me agradado tanto, mas eu não vou reclamar um monte, fazer uma reclamação muito grande antes de ver esse time jogar, né? Porque a gente não tem uma base para fazer uma reclamação completa. Pode ser que hoje eu chegue na ressacada e veja o time arrumadinho, certinho, que jogue bem, mas de primeira impressão, talvez o Igor ali não me agrade tanto, mas vamos esperar para ver. Não me bate quente, não fica chateado de eu Não, não, não. de forma alguma aí. Mas eu só acho estranho o cara reclamar do artilheiro do Avaí no ano ser titular, né? Enfim, mas cada um tem a sua opinião e tá tudo certo. Tá bom. Pessoal, deixa a opinião aí se vocês são fãs do Igor também como Canhete ou são um pouco mais críticos, como eu, na entrada do Igor. E, cara, podemos entrar agora no adversário do Avaí, o Grêmio Novo Horizontino, equipe paulista de Novo Horizonte, cidade do interior paulista. Cara, o que tu pode falar do Novo Horizontino? O que tu acha dessa equipe, que é uma das favoritas ao acesso, né? Sem dúvida, dos candidatos, né, ao acesso aí, muito pelo que o Eduardo Batista construiu, né, nesses últimos anos aí, esses 2 anos e pouco, pela boa campanha que fizeram no Paulista, e aí fica a incógnita, né, que eu tentei, mas não existem torcedores do Novo Horizontino no Brasil, nem no mundo, eu acho. Não consegui encontrar Tem ninguém um. aí que pudesse ter um. Aí, ó, poderia ter vazado alguma informação que eu queria saber o porquê que o Eduardo Batista foi demitido, eu não achei em lugar nenhum essa informação. É o Lucas Otaviano, ele participou, ele até gandula lá do Novo Horizontino, eu fui atrás dele para Ah, saber a informação. Ele falou que não sabe, cara, que é uma informação que não na cidade eles não sabem também, que o clube é um pouco fechado em relação a isso. Eles não sabem, é um o SAF, mistério até né? hoje. É um É, às mistério vezes, até hoje. às vezes entrou em Pode, desacordo com alguém da SAF lá, né? Daí, SAF é SAF, né? ou, ou pode ser que ele tenha alguma proposta, não queira ficar. Enfim, a gente não sabe o que Não sabe. aconteceu, mas é uma equipe que é favorita ao acesso, né, uma das favoritas ao acesso. Teve essa mudança, o Eduardo Batista saiu. Eu acho que eles perdem um pouquinho de força com essa saída. Claro, um treinador que estava há bastante tempo no Novo Horizontino. Veio o Humberto Louser, né, que é um treinador bem de Série B, que já tem até um título da competição com a Chapecoense lá em 2020, mas ele não vai dirigir o Novo Horizontino nesse primeiro jogo, vai ser o Ben-Hur, que é ex-zagueiro,
até jogou contra o Avaí em 2008, o primeiro jogo do Avaí em casa naquela grande campanha de 2008, passou aqui pelo estado também como treinador, é um zagueiro gaúcho, até teve uma carreira interessante, mas hoje é o auxiliar, né, do Novo Horizontino, vai dirigir o clube nesse confronto contra o Avaí. E vou botar aqui na tela a possível escalação do Novo Horizontino, que foi colocada pelo Globo Esporte, né? O Globo Esporte botou uma possível escalação e acho que vocês conseguem enxergar legal aqui, que vai ser o Ayrton, goleiro, ex-chapecoense, aí uma linha de quatro, Igor Formiga, César Martins, Patrick Bray, os volantes são Luiz Oyama e o Jean Imer, e o meia Matheus Friso, grande destaque da Série B passada, trio de ataque ali com Léo Natel, Robson e Vagninho, um ataque bem móvel, né? Não tem nenhum centroavante clássico. Que te parece esse time do Novo Horizontino, Canhete? Um time já modificado em relação ao jogo treino que eles fizeram com o Botafogo, né, dias atrás, ainda sob o comando do Eduardo Batista. E são mudanças que, olha, eu não sei até que ponto isso favorece o Avaí, porque o pessoal já estava acostumado ali com a forma de jogar do Eduardo Batista e querer implementar algo diferente a poucos dias da estreia, eu acho que seria loucura, né? Acho que o correto seria manter já o legado, né, do Eduardo Batista. Se vier com essa formação aí já é um pouco não, bastante diferente, né? Porque eu estava jogando com 3 zagueiros, né? Dando mais liberdade ali para poder os alas subirem e apoiar o ataque, povoando bem o meio de campo, condicionando bem ali, jogando num bloco até mais alto de marcação e jogando próximo ali da área sempre, né, do adversário. Então, se realmente confirmar essa modificação, eu acredito que seria até um trunfo aí para o Avaí poder explorar essa mudança, né, de formatação da equipe, que pode ser que tenha algumas brechas na parte defensiva, né? Tendo essas brechas aí, com certeza, o Gold vai aproveitar e vai furar a defesa deles. E eu não sei o que esperar, justamente porque como eu acredito que não vai mudar tanto assim do que o time já vinha jogando. Se fizer isso, bom pra gente, né? Porque vai precisar de tempo para acertar, acredito eu, né? Um novo sistema de jogo aí pode ser que favoreça a gente. Tu não pensa assim? Não, penso assim, até me surpreendeu, né, a escalação que o Globo Esporte colocou do Novo Horizontino, que é um time que joga com 3 zagueiros faz tempo, desde a Série B passada, é um esquema que está dando certo lá no Novo Horizontino. A zaga é muito boa, né? O Patrick é um baita de um zagueiro, jovem, promissor. O César Martins também é um zagueiro mais experiente, já passou pelo Flamengo. E eles fecham também essa defesa com o Donato, que é um zagueiro bem alto, que fica na sobra, tem uma bola aérea Experiente. incrível. É um cara que faz muito gol de cabeça. Então era uma zaga que casava legal. Então me surpreende, né? Porque o Patrick também faz lateral esquerdo, então ele lembra um pouco de Jonathan Costa, um pouco mais baixo, mas assim, um zagueiro que tem velocidade, uma boa saída. Então, me surpreende essa mudança. Acho que o Avaí dá para explorar ali os laterais. Apesar do Patrick Bray estar bem Novo Horizontino, acho que ele tem algumas deficiências defensivas. O próprio Igor Formiga é um lateral mais ofensivo. Então, dá para explorar essas laterais. Acho o meio-campo do Novo Horizontino muito forte. O Oyama e o Jean Imer são 2 bons volantes. É, os dois, assim, com histórico de já terem jogado Série A de Campeonato Brasileiro, principalmente o Jean, né, que já passou por grandes clubes do futebol brasileiro. O Matheus Friso é um baita de um camisa 10, grande destaque da Série B no Coritiba, jogou muito bem no Tombense também, na outra Série B. Não começou tão bem no Novo Horizontino, fez um grande campeonato paulista, mas é um bom jogador, sabe que tem bola parada, finalização de fora da área, então ponto para se chamar a atenção. E esse ataque móvel, né, do Novo Horizontino, que tem velocidade, tabela, não tem uma grande bola aérea, né, porque não são jogadores altos, mas o Robson a gente sabe que é um bom jogador, né, já está mais experiente, mas é um cara que tem uma boa finalização. O Vagninho a gente já viu aqui no Avaí, o problema dele sempre era o físico,
e no Novo Horizontino não está se lesionando, já foi muito bem na Série B passada. E o Léo Natel é um cara que não tem uma técnica tão boa, né? Já passou por alguns clubes grandes do Brasil, como São Paulo, Corinthians, mas ele é forte fisicamente, tem velocidade, então é uma equipe assim para a Série B boa, muito boa, acho que é um dos favoritos ao acesso. E eu acho que um ponto de negativo, eu não gosto muito do Ayrton, acho que é um goleiro um pouco presepeiro, assim, toma frango algumas vezes. Espero que no jogo contra o Avaí ele fale também. Canhete, quem tu gosta aí, quem tu destaca do Novo Horizontino individualmente? Ah, sem dúvidas aí, o Matheus Friso, né, o grande destaque aí do ano passado aí da Série B. O Patrick Bray, ele já vinha para mim bem, né, desde a época do Botafogo de Ribeirão Preto também, onde estava, né, no passado. O zagueiro Patrick é muito bom jogador, eu acho. O Luiz Oyama também já teve passagens aí em grande clube, também já Foi joga alguma campeão da Série bola, né? B, né? Com o Já, Botafogo. então, já tem sucesso na competição. O próprio Vagninho, né, a gente sabe que ele, estando 100% de saúde, aí ele pode incomodar bastante mesmo no ataque, né? Ele tem velocidade, tem alguma técnica. O que ele falou do Leon Natel, um jogador de bastante posição física ali, mas tem velocidade também, né? É um jogador bem interessante aí para um time de Série B. É um time forte aí, candidato, porém, com essa mudança no comando técnico aí, eu espero que tenha, assim, tentado implementar alguma filosofia nova já para destruir os caras, já nesse começo aí, que dê uma oscilada já no começo aí da competição e eles percam o jogo de hoje. Mas, com certeza, jogo duro, jogo difícil aí contra um dos candidatos ao acesso. Na verdade, dois, né? Dois candidatos ao acesso, o Avaí e Novo Horizontino já fazendo uma final já na primeira rodada. É um jogo muito importante aí para o Avaí já sair pontuando, fazendo 3 pontos contra um adversário direto ao acesso. Trazendo as estatísticas, né, do Novo Horizontino essa temporada, eles jogaram 15 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, marcaram 17 gols e sofreram 13, 13 jogos pelo Campeonato Paulista e 2 pela Copa do Brasil, onde eles venceram os 2 da Copa do Brasil, passaram pelo Rio Branco, que é o time do Bruno Silva, Rio Branco do Espírito Santo, e pelo Operário do Mato Grosso, que é um time que o Avaí já pegou 2 vezes em Copa do Brasil, em 14 e 15, conseguiu passar as 2 vezes. E é um time que poderia ter eliminado São Paulo, né? Teve um erro de arbitragem ali nas quartas, então poderia ter ido para a semifinal do Campeonato Paulista. Então é um grande time, como a gente falou, um adversário que vai brigar por acesso. O Avaí já pega uma pedreira, né, no começo da competição. Então é um grande teste para a gente saber como é que vem esse Avaí modificado com o Jair Ventura. A gente tem algumas contratações que foram apresentadas ali, o Mendes, o JP, o Renan do Caravaggio. Também tem o Léo Reis, que não chegou a ser apresentado, então acredito que ele não deva aparecer no banco de reservas, mas talvez algum deles entre durante a partida. Acho que o Renan do Caravaggio não vai entrar, porque ele chegou lesionado, o Avaí ainda está tratando, então não está apto fisicamente, clinicamente, para entrar em campo. Então a gente pode ter a entrada ali do JP ou do Mendes. O que tu acha, que algum deles pode entrar? Bastante coerente aí o teu raciocínio aí, a tua fala. Eu concordo integralmente e acho que de novidade mesmo, só de repente se vier o JP e o Mendes aí, porque se o Renan clinicamente estiver bem, fisicamente ele não está ainda no mesmo nível dos outros jogadores, né? Então seria muito precoce aí utilizá-lo já hoje, pensando em dar mais do que 30 minutos, né? E se ele não está em condições 100%, é melhor que ele espere um pouquinho esse começo de campeonato, né? Que vai ter mais 37 rodadas ainda para ele poder brilhar se ele não jogar hoje. Então vai ter oportunidade ainda. E para um grande jogo desse, né, Felipe, a gente precisa ter um bom comando, né, da arbitragem também, né? O que te parece aí? Então, o árbitro da partida é o Wagner Magalhães, que é FIFA, né? O Wagner do Nascimento Magalhães, passar o nome completo. Ele já apitou alguns jogos do Avaí, me lembro dele apitar aquele contra o Criciúma, que o Rafael Gava foi expulso na sua estreia. Não lembro dele com nenhum erro muito absurdo contra o Avaí de cabeça, como a gente às vezes lembra do Daronco, da Edna, são árbitros que historicamente prejudicam o Avaí. Então, um árbitro FIFA, eu acho que por uma Série B tá bom. Claro, nenhum árbitro do Brasil é incrivelmente bom, mas não tenho nenhuma restrição a ele.
E tu, Canhete, tem alguma restrição? O pessoal pode até comentar, tem, não gosto dele por esse jogo tal, que às vezes a gente pode não lembrar. Se ele não tá entre os melhores árbitros do Brasil, ele também com certeza não tá entre os piores, né? Então ele tá na média ali para mim. Ele apitou também o Avaí Ceará no passado na ressacada, né? 1-0 pro Ceará. Por um acaso eu estava lá nessa triste data, né? E também ali completando, né? O trio de arbitragem ali, o auxiliar número 1 vai ser a Fernanda Krieger do Mato Grosso e o auxiliar número 2 o Thiago Rosa de Oliveira Exposito também do Rio de Janeiro. Aí o VAR é o Daniel Vitor Costa Silva de Minas Gerais. E o auxiliar do VAR é o parente do nosso goleiro Igor Bom, é o Ivan Bom, do Paraná. Espero que ele ilumine bastante a cabine do VAR aí e que qualquer decisão mais polêmica seja pró-Avaí. A gente já sabe que ele é bom. Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso pré-jogo. Deixe sua opinião, o que você achou das nossas análises, concorda, discorda com alguma coisa. Deixe seu like, se inscreva no canal, se você viu até o final, não é inscrito, se inscreva e vire membro. Você está vendo sempre nossos vídeos, dá essa moral a mais, só R$ 4,99, não compra nenhuma Coca-Cola. Então, vire membro, só R$ 4,99. É isso aí. E tomara que nosso Avaí estreie bem, passar energia positiva. O que resta para a gente é torcer. Vamos para a ressacada e tomara que seja o primeiro jogo rumo ao título da Série B. É isso aí.